E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os deuses da mitologia grega. Mas antes de começar esse vídeo galera, primeiramente eu vou explicar o que significa a palavra mitologia. A palavra mitologia se refere ao estudo de mitos, que é basicamente o estudo das conexões entre os mitos de diferentes culturas. Ou seja galera, são histórias falsas que as pessoas escreveram e acreditam que aconteceu há muito tempo. E é assim que acontece com a mitologia grega. A mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a.C. Na Grécia Antiga, a religião era politeísta, pois os gregos adoravam vários deuses. Não existem escrituras sagradas como a Bíblia. Para os cristãos, as principais fontes a respeito da Grécia Antiga foram escritas no século 8 a.C. por Ícito, Teogonia e por Homero, Ilíada e Odisseia. Na Teogonia são tratadas a origem e as histórias dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisseia são descritos os grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Os deuses, além de ter forma humana, tinham sentimentos humanos como amor, inveja, traição, ira e entre outros. Na Grécia Antiga era comum os deuses se apaixonarem por humanos e com eles terem filhos. Os deuses diferentes de seus filhos eram imortais. Os deuses do Olimpo são os deuses mais poderosos dos vários grupos de deuses. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, em algumas versões de cristais, construído no topo do Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassaria o céu. Em primeiro lugar, Zeus, pai dos deuses, filho de Cronos e de Reia. A esposa de Zeus foi a sua irmã Hera. Era representado como um homem forte e barbudo, de aspecto majestoso, com um raio na mão. Em segundo lugar, Hera era representada como uma mulher jovem e bonita. Era rainha do Olimpo, também chamada de rainha do paraíso. Casada com seu irmão Zeus, Hera protagoniza diversos episódios de vingança contra os amantes e os filhos do esposo. Essa deusa possuía um temperamento ciumento e vingativo, e era temida até mesmo por ele. Em terceiro lugar, Poseidon. Poseidon era o deus dos mares, representado como um homem forte, com barbas e segurando sempre um tridente. Era filho do titã Cronos e Reia, irmão de Zeus, deus dos deuses, e de Etis, deus das almas dos mortos do subterrâneo. Em quarto lugar, Atena. Atena, também conhecida como Palas Atena, era a deusa da sabedoria, da guerra, das artes, da estratégia e da justiça. Ela era um dos 12 deuses olímpicos e uma das principais deusas da Grécia Antiga. Atena aparece quase sempre representada em pinturas e esculturas com equipamentos de guerra, lança, escudo e capacete. Atena teve um filho com Hefesto, deus do fogo, da metalúrgia e do trabalho, que se chamava Erectônio. Porém, este filho não foi concebido de forma natural, pois Atena era virgem. Em quinto lugar, Ares. Ares era o deus da guerra, filho de Zeus, deus dos deuses, Ares e Hera, deusa do casamento, irmã e esposa de Zeus. Ares tinha uma quadrica carroça puxada por 4 cavalos. Os garanhões, de acordo com o poema, eram imortais e soltavam fogo pelas narinas. De acordo com vários mitos, Ares adorava armas de guerra e era um deus sanguinário. Em sexto lugar, Deméter. Deméter é a deusa grega da colheita, da fertilidade da terra cultivada, do direito sagrado e detém o ciclo da vida e da morte. Deméter foi a reveladora da agricultura para o ser humano e orientou sobre o cultivo do milho e do trigo, por isso é também conhecida como deusa da agricultura. Deméter é cultuada como a boa deusa dos gregos e recebia como homenagem o festival da fertilidade com participação exclusivamente feminina. Deméter é representada com uma coroa feita de espigas de milho e seus animais sagrados era a serpente e o porco. Seu símbolo mais conhecido é uma tocha. Deméter era filha de Cronos e Reia, irmã de Hestia, Hera, Poseidon e Zeus. Ela teve uma filha com seu irmão Zeus, chamada Perséfone. A ligação que teve com a sua filha influenciava diretamente na natureza. Em sétimo lugar, Apolo. Apolo é considerado um dos maiores deuses do Olimpo. Ele é venerado como o deus do sol, da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem, do tiro ao alvo
e da peste. Apolo é um dos mais amados deuses olímpicos, sendo visto como um deus justo que defendia a tolerância. Também é conhecido como deus dos rebanhos e das colheitas. A representação mais comum de Apolo é de um homem nu, jovem, bonito e brilhante, na qual remete à ideia dele fosse o próprio sol. Seus objetos tradicionais são um arco de prata, a lira, o ramo de louro e a palmeira. Em oitavo lugar, Ártemis. Ártemis é a deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. É uma das mais veneradas divindades da mitologia grega e na mitologia romana. Ela é chamada de Diana. Considerada uma fantástica caçadora, Ártemis era cultuada por aliviar as doenças femininas, proteger as crianças e os jovens. Ártemis tem como símbolo o arco e a flecha, por ser a deusa da caça, padroeira dos caçadores e sempre punia quem agia contra os animais. O seu animal sagrado é o urso, embora muitas das vezes seja retratada segurando um veado. Ártemis era filha de Zeus e Leto. Teve um irmão gêmeo, Apolo, o deus do sol. Nasceu um dia antes de Apolo e ficou sendo sua tutora. A tarefa de cuidar do irmão teria despertado o lado de protetora. Em nono lugar, Hefesto. Hefesto é o deus do fogo, dos metais e da metalúrgia. Na mitologia grega, sua figura também estava associada ao trabalho, pois foi um grande forjador e joalheiro. Na mitologia romana, ele é chamado de Vulcano. Hefesto era visto como o deus mais feio da mitologia grega e ainda tinha uma deficiência, era coxo manco. Sua representação mais comum é de um homem nu, com barba e que muitas vezes aparece segurando algum objeto utilizado pelos ferreiros. Assim, os símbolos de Hefesto estão relacionados com o seu trabalho de ferreiro: machado, martelo, bigorna e tenas, um tipo de alicate. Em décimo lugar, Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ela foi considerada a personificação do ideal de beleza dos gregos. Na antiguidade e na idade moderna, serviu de inspiração para diversos artistas do Renascimento. Na Grécia Antiga, sobretudo nas cidades de Esparta, Atenas e Corinto, ela foi cultuada e associada aos prazeres carnais. Por isso, era também considerada a protetora das prostitutas, e daí surge o termo afrodisíaco. Na mitologia romana, Afrodite é correspondente à deusa Vênus. Afrodite era filha de Zeus, o deus dos deuses, e Dione, deusa das ninfas. Em 11 lugar, Hermes. Hermes é o deus grego da riqueza, da sorte, da fertilidade, do sono, da magia, das viagens, das estradas, do comércio, da linguagem e dos ladrões. Mensageiro dos deuses e muito venerado pelos gregos, Hermes é considerado um dos deuses mais irreverentes da mitologia grega. O nome Hermes significa marcador de fronteira, sendo que uma de suas funções era guiar os mortos para o submundo, o reino de Hades. Como guardião da entrada do submundo, Hermes também é chamado de deus dos viajantes e protetor das estradas. Patrono da ginástica, era o deus das competições esportivas e seu nome está ligado às Olimpíadas. A ele está atribuída a invenção do fogo e também a criação da corrida e do boxe. Também é apontado como deus da astronomia e da astrologia por ser o patrono dos astrônomos. Hermes é retratado como um jovem nu de corpo atlético e com sandálias mágicas aladas que lhe conferiam maior agilidade e rapidez. O símbolo de Hermes era um bastão com serpentes e asas, chamado caduzeu. Os animais considerados sagrados por Hermes são o carneiro e a lebre, e suas plantas são o açafrão e o morango. Em 12 lugar, Dioniso. Dioniso ou Dioniso é o deus grego do vinho, das festas e um dos mais importantes deuses da mitologia grega. Além de ter os conhecimentos de preparação do vinho, ele possui o poder de criar drogas poderosas. Ele é considerado também o deus grego da natureza, da fecundidade, da alegria e do teatro, inspirador da fertilidade. Ele também é chamado de deus da libido. A representação mais comum de Dioniso está associada ao vinho, onde muitas vezes ele aparece segurando numa mão um cálice e na outra um cacho de uva. Sua imagem é de um homem com barba e sua expressão demonstra o efeito da embriaguez. Portanto, é comum a aparência de felicidade induzida pelo álcool nas representações de Dioniso. Em algumas versões ele aparece nu e outras segurando um manto feito de leão ou leopardo.
O mundo mitológico tem início com o casal Urano e Gaia. Em algumas escrituras, Gaia e Urano fez nascerem outros titãs, e tudo isso graças ao titã Cronos depois derrotado por Zeus. Na mitologia grega, a alma dos mortos vai para o mundo subterrâneo governado por Hades, filho de Cronos e Rhea, irmão de Zeus, Hestia, Deméter, Hera e Poseidon. Era casado com Perséfone. Hércules foi um grande herói da mitologia grega, filho de Zeus, deus dos deuses. E também, galera, não tinha só os deuses e os titãs, também tinha uns monstros. E eles são... Galera, eu só vou falar as características dos monstros. Eu não vou falar a história deles, toda a história deles, tá? Então só vou falar as características, tá? Então, bora aí. Em primeiro lugar, Tifão. Tifão é o mais temido de todos os monstros da mitologia grega. Tifão tem características assustadoras, é mais alto que qualquer montanha e sua cabeça atinge as estrelas. Quando abre os braços, suas mãos podem tocar o ocidente e o oriente. Em segundo lugar, Grisaor. Grisaor é o filho de Poseidon e Medusa, sendo descrito com as mais diversas características. Alguns acreditam que Grisaor tem a aparência de um javali e outros acreditam que ele é um monstro marinho. Em terceiro lugar, Gerião. Gerião é um gigante de 3 cabeças e 3 corpos. Em quarto lugar, Scylla. Scylla era uma ninfa muito bonita que foi transformada em monstro marinho. De acordo com o mito, Scylla passou a ter características assustadoras como dentes triplos enormes e afiados. Seu lombo é rodeado por cabeças de cães que soltam latidos estridentes, emite sons assustadores e devora todos os marinheiros que passam ao seu alcance. Em quinto lugar, as 3 gorgonas. As gorgonas são monstros ferozes de aspecto feminino que têm o poder de transformar em pedra quem as olham. A mitologia grega afirma a resistência de 3 gorgonas, sendo elas Medusa, Steno e Euríale. Elas eram intensamente lindas, com cabelos invejados por todos, contudo elas não tinham escrúpulos, o que causou contenda entre os deuses. Em sexto lugar, Quimera. Quimera é um monstro que tem a aparência híbrida de 2 ou mais animais, com a capacidade de lançar fogo pelas narinas. Em sétimo lugar, a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna possui o corpo de dragão e contém 9 cabeças de serpente. Cada vez que uma é cortada, nascem outras 2 no lugar, sendo a do meio imortal. A Hidra é tão venenosa que consegue aniquilar os homens apenas com seu hálito. Em oitavo lugar, Esfinge. Esfinge é um demônio associado à destruição e má sorte. Na maioria das vezes é representada tendo um corpo de leão, asas e cabeça de mulher, mas algumas culturas a descrevem como corpo de mulher, patas e garras de leão, cauda de serpente e asas de águia. Em nono lugar, Cérbero. Cérbero é considerado um demônio das profundezas, é descrito como um monstro de 3 cabeças e voz de bronze. Sua missão é de guardar o mundo inferior. Em décimo lugar, Orthros. Orthros é um cão-irmão de Cérbero, mas ao invés de 3 cabeças, possui 2 e rabo de serpente. Em 11 lugar, o Leão de Nemeia. O Leão de Nemeia era um animal de pele impenetrável e de um rugido aterrorizante que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Algumas versões dizem que ele veio da lua. Em 12 lugar, o Minotauro. O Minotauro é um dos mais famosos monstros da mitologia grega. Tem a aparência de um homem com cabeça de touro e 2 chifres, e alimenta-se apenas de carne humana. Galera, esse foi a mitologia grega. Se você tem mais curiosidade, galera, eu acho também que eu vou fazer sobre a mitologia nórdica. E eu vou falar de todas as mitologias que existem. Eu fiz esse vídeo aqui, galera, a pedido dos inscritos aí, né? Então eu acabei fazendo esse vídeo aqui porque achei um vídeo bem interessante, né? E é uma coisa que tá envolvida em um jogo que eu sempre joguei, que se chama God of War, né? Que é um jogo de deus da guerra, onde o Kratos mata todos os deuses da mitologia grega. E tipo, cara, eu gostei de falar sobre esse assunto, né? Apesar de ser apenas uma mitologia, né? Isso aqui não é real, né? Obviamente. Acho que isso aí, né? Que eu queria falar, né? Talvez no próximo vídeo eu mando sobre mitologia nórdica. Eu pretendo fazer de todas as mitologias que existem. Sei lá, cara. Queria agradecer aí aos inscritos aí que teve essa ideia aí, né? Foi um vídeo bem grande de fazer. Foi um vídeo mais complicado de fazer aqui no canal, mas valeu a pena. Estou muito feliz por ter feito esse vídeo, né? Mas tá aí, né, mano? Tá aí. Também existe outros monstros, né? Não tem só esses 12 monstros que eu falei. Tinha outros monstros. Tem bastante monstro na mitologia grega, mas só falei dos mais fortes, né, como eu disse. Então é isso aí, né, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes que deixasse o gostei, seu favorito, tá? Um inscrito no canal. É isso aí, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.